Livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 23. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, os livros dos Pentateucos, que é livro da lei, livro dos jubileus. Contexto da palavra: reivindicação das mulheres. Versículo 1. Chegaram então as filhas de Salfaade. Este eram os filhos de Éfer, filho de Galaade, filho de Marqui, filho de Manassés. Pertencia à família de Manassés. Filho de José, suas filhas se chamavam Maala, Noa, Egra, Milca, Terça. Versículo 2. Elas se apresentaram a Moisés, ao sacerdote Eleazar, aos chefes e a toda a comunidade, na entrada da tenda da reunião, e disseram, versículo 3, nosso pai morreu no deserto, e não pertencia ao grupo de Core, que se revoltou contra Javé. Ele morreu pelo seu próprio pecado, e não deixou filhos. Versículo 4. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer da sua família, só porque não teve filhos. Dê para nós uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Elas pediu para o sacerdote. Versículo 5. Moisés apresentou a causa delas a Javé. Versículo 6. Então Javé falou a Moisés. Versículo 7. As filhas de Salfaade têm razão. Dê para elas uma propriedade, como herança entre os irmãos do pai delas. E transmita a elas a herança do pai. Versículo 8. Depois diga aos filhos de Israel, se um homem morrer sem deixar filho, passem a herança para a filha dele. Versículo 9. E se não tiver uma filha mulher, entregue a herança aos irmãos dele. Versículo 10. E se não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai dele. Versículo 11. E se o pai dele não tiver irmão, dê a herança ao parente mais próximo, mais chegado dentre a família. Este receberá a herança. Essa é uma norma justa para os filhos de Israel, conforme Javé ordenou a Moisés. Contexto da palavra. O novo líder. Versículo 12. Javé falou a Moisés, suba o monte Abaraim e contemple a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 13. Depois de a contemplar, você se reunirá aos seus antepassados, viu, Moisés, como seu irmão Arão. Versículo 14. Isso porque você, Moisés, foram rebeldes no deserto de Sim, quando a comunidade se revoltou contra mim, você, Moisés, não demonstraram a minha santidade. Junto à fonte, trata-se de fonte de Merimbá, em Gade, no deserto de Sim. Versículo 15. Moisés falou a Javé, versículo 16. Então Javé, o Iau, o Criador do céu e da terra, dos espíritos de todos os seres
seres vivos. Indica um chefe para a comunidade. Versículo 17. Alguém que exerça a liderança, para que a comunidade de Javé não fica como um rebanho sem pastor. Versículo 18. Javé respondeu a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem de grande qualidade, e põe a mão sobre a cabeça dele. Versículo 19. Depois presente ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, passe para Josué o cargo na presença dele. Versículo 20. E comunique a ele uma parte de sua própria autoridade, para que a comunidade de Israel obedeça a ele. Versículo 21. Então Josué apresentaram ao sacerdote Eleazar, que consultara Javé, por ele tirando a sorte por meio do Urim. Toda a comunidade, tanto Josué como os filhos de Israel, agirá conforme o orâculo, conforme ao mandado do Criador do céu e da terra. Versículo 22. Moisés fez o que Javé havia mandado. Tomou Josué e apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Versículo 23, para terminar. Eleazar impôs sobre ele as mãos e transmitiu o cargo conforme Javé disseram por meio de Moisés. Este foi o livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 23. O significado da palavra do capítulo 27 de Números, o significado e o comentário diz assim, do capítulo 27, do versículo 1, versículo 11. No antigo Israel, a herança passava de pai para filho. Com isso se procurava perpetuar o nome da família dentro do povo, mediante a posse da terra. A reivindicação das filhas de Safaade introduz nos costumes relativos à herança uma novidade que passa a ser lei. As mulheres têm o direito de conservar a herança do pai, do mesmo modo como outro parente próximo. O versículo 12, o versículo 23 do capítulo 27 de Números, o comentário e o significado da palavra diz assim: na transmissão do cargo de Moisés para Josué, notamos que o povo de Javé conta com líderes humanos, que deve estar submisso à vontade de Javé. Aqui a vontade de Javé é expressa através de sorteio, feito com urim. Era provavelmente 2 objetos de cor ou tamanho diferente, que o sacerdote carregava no bolso. Entre a extração de um ou de outro, ao caso, era uma forma de sorteio, que podia responder à pergunta de modo positivo ou negativo. Este foi o comentário do capítulo 27 de Números, do versículo 1 até o versículo 23. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés e também do Jubileu. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó
abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, dá sabedoria e entendimento para entender a palavra dele, para que nós tenhamos graça e força para obedecer os mandamentos dele, do jeito que está escrito. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Criador do céu e da terra, se Ele quiser.